anúncios publicitários, ele não tem uma renda, ele não tem um lucro, ele não vende esse espaço na televisão para conseguir valores, para conseguir uma renda? Sem dúvida. Sobre esse espaço veiculado, ou que oferece, na verdade, publicidade, o canal de televisão não recebe um dinheiro? Recebe. Essa renda oferida através dos anúncios publicitários estariam, então, sujeitos ao pagamento, à incidência do imposto de renda? Neste caso, sem dúvida nenhuma, está sujeito à incidência do imposto de renda. E por quê? Porque tudo que eu dispus até esse momento é a respeito tão somente do ICMS. A imunidade de canal de rádio e de TV é exclusiva para o ICMS, é específica para o ICMS. Bem, outros impostos serão pagos naturalmente, a imunidade é tão somente para o ICMS. Vamos partir para a nossa próxima questão? Vamos lá? Professor Alessandro, é verdade que o ICMS é um imposto existente em todos os estados? É verdade que o ICMS é um imposto que existe em todos os estados? Será que todos os estados membros necessariamente têm o ICMS instituído? Pergunta interessante. E aí, será que você pensa, eu estou no estado do Paraná, será que tem ICMS? Será que se eu estiver em Tocantins, será que eu estiver no Maranhão, na Bahia, em Pernambuco, em Sergipe? E aí, todos os estados comportam ICMS? Será que eu consigo verificar ICMS em tudo quanto for estado? A resposta é positiva. Todos os estados têm o seu próprio ICMS. Ora, na verdade, a pergunta, provavelmente o nosso colega quis ir além. Ele não quer saber se o ICMS é de competência do estado. Ele quer saber, no fundo, se todos os estados necessariamente precisam instituir o ICMS. E mais uma vez eu confirmo para vocês, sim, todos os estados necessariamente precisam instituir o ICMS. A questão é interessante porque provavelmente o nosso colega lembrou de uma característica a respeito da competência tributária. Que característica é essa a respeito da competência tributária que provavelmente o fez realizar esse tipo de pergunta? A característica da competência tributária é o seguinte, que a gente sabe muito bem que a competência tributária ela não é obrigatória. A competência tributária ela é facultativa. A competência tributária ela é facultativa. Ora, isso significa dizer, portanto, que o ente político ele recebe o poder para instituir um tributo. Se ele vai instituir ou não, aí é outra história. O ente político pode instituir o tributo? Ele pode instituir o tributo. Ele não é obrigado a instituir o tributo. Ele pode instituir, mas ele não é obrigado a instituir esse tributo. Essa é a característica geral da competência. A competência, portanto, você pode afirmar sem dúvida nenhuma, ela é facultativa. Contudo, essa regra da facultatividade da competência comporta uma exceção. E qual é a exceção? Justamente o nosso tema do dia, o ICMS. O ICMS necessariamente precisa ser instituído por todos os estados membros. O objetivo, neste caso, por parte da Constituição Federal, foi justamente, mais uma vez, deixar claro que se ele permitisse, ou melhor, se a Constituição Federal permitisse que um ou outro estado não instituísse o ICMS, ela estaria fomentando o quê? A Constituição Federal estaria fomentando a guerra fiscal. E, naturalmente, você sabe muito bem que outro é o objetivo da Constituição Federal. Ela quer amenizar ou evitar a guerra fiscal. Portanto, que fique bem claro, o ICMS ele existe em todos os estados membros, porque ele precisa ser instituído, diferentemente do que ocorre, na verdade, com a característica geral da competência, pois a competência é facultativa. Mas no que tange ao ICMS, ele precisa ser instituído por todos os estados. Perfeito? Essas foram as nossas perguntas, mas fique aí comigo no nosso próximo bloco, o X da questão. Então voltamos no nosso terceiro bloco, o X da questão.
Vamos passar então a analisar duas questões anteriores de provas do Exames da Ordem. Vamos passar para a nossa primeira questão? Vamos lá? Bom, a primeira questão da Ordem de Minas Gerais, desse ano de 2009, foi o primeiro exame. A pergunta é: aos estados se reconhece competência tributária para instituir? Letra A: imposto sobre prestação de serviços de qualquer natureza, caso o município se omita no exercício de sua competência. Letra B: imposto de prestação de serviços de transporte de carga no âmbito intermunicipal e interestadual. Letra C: contribuição de iluminação pública. E letra D: contribuição previdenciária cobrada de pessoas jurídicas estabelecidas em seu território para o custeio do regime previdenciário dos servidores públicos estaduais. A pergunta é interessante, na verdade, ela está se atendo à competência dos estados. Nós temos 4 alternativas, naturalmente só tem uma correta. Qual é o tributo que o estado pode instituir de certo? Bom, vamos lá, só voltando aqui para a primeira alternativa, vamos analisar cada uma delas. Na primeira alternativa, na letra A gente tem lá, dizendo que ele pode ser cobrado, o Estado pode cobrar um imposto sobre prestação de serviços de qualquer natureza, caso o município se omita no exercício de sua competência. A alternativa está informando, então, o seguinte, que se por acaso um município deixar de instituir o ISS sobre algum determinado serviço, e aí então, por consequência, o Estado poderia instituí-lo. O Estado tem competência para instituir o ISS? Naturalmente que não. Mas o município, se ele deixar de lado o ISS, isso não abre a margem, não autoriza o Estado a cobrar esse imposto? De jeito nenhum. O município pode fazer isso, deixar de cobrar o ISS, justamente porque a competência ela é facultativa. Portanto, essa alternativa A, ela está o quê? A alternativa A está errada, né? Um município, ele pode deixar de lado o ISS e isso não vai autorizar o Estado a cobrar um imposto correspondente. Perfeito? Alternativa A, então, errada. Vamos analisar a segunda alternativa aqui, letra B. Diz que compete ao Estado o imposto de prestação de serviços de transporte de carga no âmbito intermunicipal e interestadual. Serviço de transporte de carga no âmbito interestadual e intermunicipal. Não é um serviço, transporte. Transporte é um serviço. Quando o transporte é interestadual ou intermunicipal, incide qual imposto? Incide o ICMS. A gente teve a oportunidade de ver justamente no primeiro bloco, no tema do dia. Se é transporte entre estados ou entre municípios, é o ICMS. E se o transporte for tão somente municipal, adstrito a um mesmo município? Aí naturalmente seria o ISS. Logo, essa alternativa B, ela está o quê? Essa alternativa B, ela está correta. A alternativa B está perfeita. Então, é de competência do Estado um imposto que incide sobre o transporte intermunicipal e interestadual. Vamos lá? Vamos passar para as duas últimas alternativas, só para verificar por que elas estão equivocadas mesmo. Letra C, contribuição de iluminação pública. Bom, a contribuição de iluminação pública, COSIP para alguns, ou CIP para outros, tanto faz, né? COSIP, contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, ou CIP, contribuição de iluminação pública, é uma contribuição de competência de quem? Dos municípios, bem como do Distrito Federal. A COSIP é de competência dos municípios e do Distrito Federal. O Estado pode cobrar essa COSIP? Não, o Estado não pode. Portanto, essa alternativa C, alternativa C está errada. COSIP, competência dos municípios e Distrito Federal não permite o Estado cobrá-la. Passar para a última alternativa, só para verificar por que ela está errada. A D informa: contribuição previdenciária cobrada de pessoas jurídicas estabelecidas em seu território para o custeio do regime previdenciário dos servidores públicos estaduais. O Estado, ele pode cobrar contribuição previdenciária? Excepcionalmente pode. O Estado, excepcionalmente, pode cobrar contribuição previdenciária, mas ele só pode exigir esse tipo de contribuição dos seus próprios servidores públicos. Ele pode cobrar uma contribuição